nós vamos conversar com o jornalista e diretor editorial do site Opera Mundi, Breno Altman. Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos escutam e nos veem. Breno, nós tivemos aí os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido acusando a Rússia de roubar dados de pesquisa sobre a Covid-19. A Rússia acabou rechaçando a acusação, dizendo que é uma tentativa de manchar a reputação da vacina que estaria sendo desenvolvida ali pelo país. Como é que você vê essa questão e também uma questão mais geral de como a pandemia tem afetado, na verdade, as ações da geopolítica mundial, Breno? Olha, a pandemia ela introduziu alguns elementos decisivos na disputa geopolítica. Primeiro, por comparar quais países conseguem se sair melhor no combate ao novo coronavírus. Há um fracasso absoluto dos Estados Unidos, enquanto países como a China, a Rússia, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, por exemplo, revelam resultados muito mais positivos do que a principal potência capitalista. Então, a pandemia estabeleceu aos olhos do mundo uma disputa entre governos e sistemas sobre qual o melhor caminho, quais desses sistemas e governos são mais capazes de enfrentar a pandemia. Os Estados Unidos está muito mal posicionado nessa disputa. A segunda competição é quais desses países e sistemas chegarão primeiro na vacina contra a Covid-19, contra o novo coronavírus. Novamente aí nós temos uma pista congestionada. Vários países e empresas de várias nações vão desenvolvendo a vacina contra o novo coronavírus. Quem chegar primeiro e for capaz de universalizar essa descoberta, terá um peso naquilo que se chama em geopolítica do soft power, o poder suave, que é o poder de influência sobre a humanidade, sobre o planeta, em função da diplomacia, da ciência, da cultura. O país que primeiro chegar a um resultado positivo e puder universalizar esse resultado, terá acumulado pontos importantes nesse soft power da disputa pela hegemonia geopolítica. Por isso, os Estados Unidos estão em permanente fricção com a Rússia, com a China, para impedir que seus adversários principais, que são exatamente estes países, cheguem antes à vacina contra o novo coronavírus. E para os Estados Unidos a necessidade é muito maior porque, como você disse, na verdade houve um fracasso total em relação ao que foi feito durante essa pandemia. E com Cuba, ali do lado dos Estados Unidos, sendo o exemplo de sucesso no combate ao coronavírus. Então, para os Estados Unidos é crucial que ele saia na frente nessa disputa pela vacina, Breno? É só a gente comparar os números de letalidade, não é? Os Estados Unidos estão ali já chegando nos 150 mil mortos, com uma população de 300 milhões de habitantes, um pouco mais. Enquanto a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve 4 mil mortos. Se a China tivesse a mesma proporção de mortos que os Estados Unidos, a China estaria com 500 mil mortos. Mais de 100 vezes acima do que teve, para a gente ver o tamanho do fracasso dos Estados Unidos no combate ao novo coronavírus. Agora, dá para avaliar justamente nessa questão do soft power que a China é talvez o país mais bem-sucedido, não só pela forma com que tratou a pandemia, mas também por ter aí enviado equipes para auxiliar em outros países, inclusive fazendo redes de colaboração de pesquisas, de dados, enviando pessoal, como foi feito para a Itália. Nesse sentido, a China seria a grande vencedora hoje e estaria aí na frente nessa questão do soft power? Dos países de grande contingente populacional, sim, mas eu destacaria Vietnã, Cuba e Venezuela como países que tiveram e continuam tendo resultados muito positivos. E também no campo capitalista, Nova Zelândia. São países, o Vietnã tem 0 mortes. O Vietnã não teve letalidade. Cuba teve 87 mortos. Tá? É um número muito pequeno. Está bem que Cuba tem uma população bastante inferior à da China, né? Contra 1,4 bilhão de habitantes da China,
Cuba tem 12 milhões de habitantes, mas teve 87 mortos. Não é? Eu repito, o Vietnã zero, a Venezuela também um número muito pequeno de mortes. Foi um país de destaque. São países de destaque. Agora, o contingente populacional da China revela que os chineses foram bastante eficazes nas medidas de contenção e controle da doença e hoje estão em condições de saúde pública muito superiores aos Estados Unidos, podem recuperar antes sua economia, já o estão fazendo, já começou a haver recuperação da economia na China, e a China está na disputa firme e forte pela vacina. Nesse sentido, então, as teorias da conspiração contra a China, que a gente sabe que nasceram nos Estados Unidos, mas são replicadas em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, de que ela seria o país responsável pela Covid-19, servem, no caso, para os Estados Unidos para justificar a própria incompetência diante da pandemia e também para atingir um inimigo, Breno? Olha, prestemos atenção nos argumentos de Donald Trump. Se o vírus nasceu, como nasceu na China, os Estados Unidos tiveram 2 meses para se preparar para a pandemia. Aquele argumento do Trump, o vírus é chinês, é um argumento que significa um tiro no próprio pé do governo americano. Porque se nasceu em outro país e levou 2 meses para chegar, por que nesses 2 meses os Estados Unidos, olhando para a experiência chinesa, não adotaram as medidas necessárias para impedir uma propagação, uma transmissão tão virulenta como a que ocorre na principal potência capitalista? Eles ficaram de braços cruzados, negando o vírus, negando a gravidade da doença, quando todos os indicadores mostravam, enquanto o vírus se disseminava na China, que era gravíssimo. Por que nada fizeram? Por que não atuaram? Por que menosprezaram o impacto sanitário do novo coronavírus? Então, é um argumento não apenas falacioso, um argumento que está sendo usado para um embate ideológico que tem a ver com a estratégia geopolítica dos Estados Unidos, quanto também um argumento que depõe contra os Estados Unidos. Eles nada fizeram durante 2 meses para proteger seu próprio povo diante do avanço do novo coronavírus. E ainda falando dessa questão da estratégia política dos Estados Unidos, nós tivemos na semana passada um episódio aí bastante peculiar envolvendo justamente o chefe do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, almirante Craig Fowler, que apresentou o trabalho do brigadeiro do ar Davi Almeida alcoforado ao presidente Donald Trump, dizendo: os brasileiros estão pagando para ele vir para cá e trabalhar para mim. Como é que você viu esse episódio, Breno? Olha, é uma humilhação do país, não é? Na verdade, as Forças Armadas brasileiras estão oferecendo um oficial de comando para servir o cafezinho, não é? Ou seja, ele não tem qualquer peso no Comando Sul, mas faz parte da estratégia americana de colocar suas Forças Armadas no comando das Forças Armadas de todo o continente. E o governo brasileiro e as Forças Armadas brasileiras estão aceitando esse vil papel de subordinação, de submissão aos Estados Unidos e ao Pentágono. É um vexame para o Brasil, um vexame que um oficial brasileiro se submeta a essa situação. O governo Bolsonaro está humilhando o país. As Forças Armadas brasileiras estão perdendo qualquer escrúpulo no seu papel de subordinação ao Pentágono. Jamais vimos isso na história brasileira. São as páginas mais vergonhosas da história do nosso país. Agora, para muita gente, a imagem das Forças Armadas sempre esteve associada aí ao patriotismo, ao nacionalismo, embora nós saibamos também que durante a ditadura houve ali uma colaboração entre Estados Unidos e o governo brasileiro. Mas como que você vê assim as Forças Armadas não reagirem justamente a essa posição de submissão tão grande ao governo de outro país? Olha, a gente tem que desfazer as ilusões sobre as Forças Armadas brasileiras. No golpe de 64, se consolidou dentro do Exército brasileiro um núcleo fascista e entreguista. Esse núcleo deu o golpe de Estado em 64 e este núcleo comandou o país até 1985. Quando houve a redemocratização, que foi uma redemocratização conservadora, por cima, sem ruptura com a velha ordem ditatorial, quando houve essa transição,
se permitiu às Forças Armadas, ao seu núcleo dirigente, que havia dado o golpe de Estado, que havia comandado as torturas, as mortes, a repressão contra a oposição antiditatorial, se permitiu a esse núcleo retornar aos quartéis sem prestar contas ao país, sem ser julgado, sem ser punido, mantendo os limites corporativos às Forças Armadas. As Forças Armadas mantiveram seus currículos baseados na doutrina de segurança nacional, mantiveram sua formação ideológica de direita, fascista, entreguista. Nada se mudou dentro do Exército Brasileiro. Ele apenas recuou da linha de frente quando há a transição da ditadura à democracia, mas preservou sua estrutura ideológica, preservou suas referências históricas. Médici pôde continuar a ser nominado como paraninfo de honra das turmas que eram formadas na Academia de Agulhas Negras. Oficiais que tinham participado da repressão e da tortura continuaram a ser homenageados. Oficiais generais ascenderam fazendo o culto do golpe de 31 de março. Nada disso se mexeu, nem antes dos governos petistas, nem durante. Quando as condições políticas permitiram às Forças Armadas, através da eleição de Bolsonaro, retornar ao primeiro plano da vida política, este núcleo fascista entreguista, que é majoritário no comando das Forças Armadas, ressurgiu. E ressurgiu como sempre foi, de joelho aos Estados Unidos. Tá certo, Breno. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um grande abraço, obrigado pelo convite, sempre às ordens de vocês. Abraço. Conversamos aqui com o jornalista e diretor editorial do site Opera Mundi, Breno Altman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.